Olá, eu me chamo Luiz Fernando e eu vou ser professor e mentor de vocês no curso de C++ para jogos. A primeira coisa que eu gostaria de falar sobre o que me motiva e o que me motivou a trabalhar com jogos. É, é uma área fantástica porque você tem a oportunidade de criar universos novos, você simplesmente tem um sonho e você traz esse sonho para a realidade. E você não só mostra esse sonho para as pessoas, como você faz que elas interajam com o seu sonho. Então você permite que outras pessoas vivam sonhos que você ou um grupo de amigos tenha, sabe? Então é algo muito bonito de se trabalhar. Eu gostaria de falar também um pouco sobre o curso fornece para você. Esse curso é um curso focado na linguagem C++, com o foco específico em Unreal Engine. É uma excelente oportunidade para você aprender essa linguagem numa ferramenta com tecnologias bem atualizadas, sabe? E por que C++ e por que Unreal Engine? Nós usamos exatamente a Unreal Engine pelo poder que ela te dá de criação. O C++ é uma linguagem muito flexível, onde você consegue fazer praticamente qualquer coisa. Então, o objetivo da Unreal é trazer poder para os desenvolvedores para criar coisas fantásticas, como jogos high-end, jogos que geralmente têm uma pegada mais realística, mas porém não uma restrição, você pode fazer qualquer tipo de jogo na Unreal, mas esse é o foco. Então, é o que a Unreal quer trazer para a gente, é exatamente esse poder de desenvolvimento no menor tempo possível. Eu gostaria de falar também um pouco sobre o poder que a Unreal te dá, mostrando alguns projetos pessoais, coisas que em poucas horas eu consegui planejar, eu tive a ideia, como eu disse anteriormente, as coisas nascem de um sonho, geralmente, quando você vai fazer um jogo, e coisas que graças a Unreal, eu consegui desenvolver em pouco tempo, sabe? Por ter essa habilidade de trabalhar com C++ e Unreal. Nesse primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês, foi uma ideia que eu tive de criar um espaço-tempo diferenciado, uma espécie de vórtice que te conecta dois espaços distintos, ou tempos distintos. Foi uma ideia que, apesar de parecer um conceito super complicado, em 2 ou 3 horas eu consegui aplicar, graças às ferramentas e poder que a Unreal me trouxe. E esse tipo de coisa é algo que a Unreal traz para você, como também esse outro projeto que eu fiz, que é sobre outra ideia que eu tive e eu quis testar se era possível, que é sobre a obra de Escher, sobre as escadas que realmente são impossíveis, é um caminho impossível, logicamente, de você traçar, mas eu resolvi questionar se seria possível trazer isso para um jogo, se um personagem seria capaz de atravessar essas escadas impossíveis, sabe? Porque isso é surreal, sabe? Trazer o surreal para a realidade é maravilhoso. Então, esse tipo de coisas são as coisas que você consegue fazer com a Unreal, graças à ampla gama de ferramentas que ela vai te fornecer. Falando um pouco sobre a minha experiência profissional, eu trabalho há 10 anos com programação. Eu comecei cedo, porém eu comecei trabalhando com servidores. Nos meus 5 últimos anos, eu dediquei minha carreira exclusivamente a jogos. Eu já trabalhei em alguns estúdios aqui do Brasil. Um deles foi a Animus, fazendo o jogo Dungeon Crawling, que é um jogo multiplayer, tentando seguir a premissa de Skyrim. Já trabalhei também com estúdios, no estúdio X-Dreams, fazendo o jogo Scarcity, que foi um outro jogo high-end. Também era em primeira pessoa, porém era um jogo de tiro. Era um FPS, First Person Shooter, ou um jogo de tiro em primeira pessoa. Foi bem interessante, eu trabalhei em toda a inteligência artificial do jogo, foi feita praticamente toda por mim, e foi uma excelente oportunidade. E então, eu trabalhei também no estúdio Yellow Panda, daqui do Brasil, e lá eu tive a oportunidade de ser de dev, trabalhar com alguns projetos grandes. E atualmente eu estou trabalhando para uma empresa da Estônia, que é a GameCam, é uma empresa focada em terceirização de serviço, que nós costumamos chamar na indústria de jogos de Work for Hire, onde eles são contratados por grandes indústrias de jogos para fazerem alguns projetos para eles, ou algumas partes dos projetos, entregar serviços para os projetos dele. E também eles têm os jogos autorais. Atualmente eu trabalho fazendo o jogo Overstep, que é um jogo autoral da empresa. Eu estou trabalhando atualmente no sistema de inteligência artificial dele, mas provavelmente eu vou fazer algumas outras funções, porque o lançamento dele está previsto para daqui a um tempo.
É um jogo bem interessante, está sendo bem divertido, inclusive, trabalhar com ele. É uma equipe ótima, está sendo uma excelente oportunidade. Eu também trabalho para uma empresa em Singapura chamada Cloudzen, que eles têm como foco jogos via stream, porém eles têm projetos de jogos autorais também, usando a Unreal Engine. E essa é, resumidamente, a parte que eu acho interessante da minha experiência profissional na área de jogos. A habilidade que eu quero trazer para vocês é a habilidade de fazer mágica com código, porque é a proposta da Unreal. E eu desejo o máximo de sorte, eu tenho certeza que vocês vão sair muito bem, e muito obrigado por estar acompanhando o curso.